estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoa as
nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Boa tarde, povo. Tudo bom com todo mundo? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Graças a Deus. Passando 7 minutinhos, vamos começar, né? Na prece, vamos aqui elevar o pensamento a Jesus. Mestre amado, nós te damos graças, Senhor, por mais um dia, por mais uma tarde de estudos, te agradecendo sempre todos os embates que temos que enfrentar. Ameniza as nossas agonias, as nossas angústias, nos mantém firmes na fé, não nos deixa cair na tentação, e que assim seja, graças a Deus. Deus, não consigo botar o menino aqui. Tem hora que o mouse não ajuda. Acho que agora vai. Pronto, deu certo. Vamos lá, hoje é o capítulo 42, né? A mensagem da compaixão. Então, bora lá. Dentro da noite clara, a assembleia familiar em casa de Pedro centralizara-se no exame das dificuldades no trato com as pessoas. Como estender os valores da Boa Nova? Como instalar o mesmo dom e a mesma bênção em mentalidades diversas entre si? Fim do longo debate fraternal, em que Jesus se mantivera em pesado silêncio, João perguntou-lhe preocupado: Senhor, que fazer diante da calúnia que nos dilacera o coração? Tem piedade do caluniador e trabalha no bem de todos, respondeu o celeste mentor, sorrindo. Porque o amor desfaz as trevas do mal, e o serviço destrói a ideia desrespeitosa. Mestre, ajuntou Tiago, filho de Zebedeu. E como agir perante aquele que nos ataca brutalmente? Um homem que se conduz pela violência, acentuou o Cristo bondoso, deve estar louco ou envenenado.
auxiliemo-lo a refazer-se. Senhor, aduziu Judas, mostrando os olhos esfogueados. E quando o homem que nos ofende se reveste de autoridade respeitável, qual seja a de um príncipe ou de um sacerdote, em todas as aparências do ordenador consciente e normal. A serpente pode ocultar-se num ramo de flores, e há vermes que se habituam nos frutos de bela apresentação. O homem de elevada categoria, que se revele violento e cruel, é enfermo, ainda assim. Compadece-te dele, porque dorme no pesadelo de escuras ilusões, do qual será constrangido a despertar um dia. Ampara-o como puderes e marcha em teu caminho, agindo na felicidade comum. Mestre, e quando a nossa casa é atormentada por um crime, como procederei diante daquele que me atraiçoa a confiança, que me desonra o nome ou me ensanguenta o lar? Apieda-te do delinquente de qualquer classe, elucidou Jesus. E não desejes violar a lei que o próximo desrespeitou, porque o perseguidor e o criminoso de todas as situações carrega consigo a abrasadora fogueira. Uma falta não resgata outra falta, e o sangue não lava sangue. Perdoa e ajuda. O tempo está encarregado de retribuir a cada criatura de acordo com o seu esforço. Mestre, atalhou Bartolomeu, que fazer do juiz que nos condena com parcialidade? Tem compaixão dele e continua cooperando no bem de todos os que te cercam. Há sempre um juiz mais alto, analisando aqueles que censuram ou amaldiçoam. E além de um horizonte, outros horizontes se desdobram, mais dilacerados e luminosos. Senhor, indagou Tadeu, como proceder diante da mulher que amamos, quando se entrega às quedas morais? Jesus fitou com brandura e inquiriu, por sua vez. Os sofrimentos íntimos que a dilaceram, dia e noite, não constituirão, por si sós, aflitiva punição? Fez-se balsâmico silêncio no círculo doméstico, e logo, ao perceber que os aprendizes haviam cessado as interrogações, o Senhor concluiu: se pretendemos banir os males do mundo, cultivemos o amor que se compadece no serviço que constrói para a felicidade de todos. Ninguém se engane, as horas são inflexíveis instrumentos da lei, que distribui a cada um segundo as suas obras. Ninguém procure sanar um crime praticando outros crimes, porque o tempo tudo transforma na terra, operando com as labaredas do sofrimento ou com o gelo da morte. E é com leituras assim como essa, minha gente, que eu digo, eu particularmente, o que é que eu faço? Eu fico refletindo sobre isso, analisando as instruções do Cristo e dizendo a mim mesmo: cuida, que já está tarde para tu começar a mudar teu pensamento, teu comportamento. Então, se diante de leituras como essa, de instruções como essas, eu continuo afirmando que a melhor defesa é o ataque, eu tenho que atacar o outro para eu me defender, ou eu tenho que descontar o que o outro fez comigo, não vai demorar demais e vai ser muito pior para mim. Então, eu boto logo as barbas de molho. Como eu disse aqui anteriormente, em outros estudos, meu Deus, como eu pensava diferente do que eu penso hoje.
como eu me comporto diferente hoje, depois que eu tenho contato com essa literatura, com esses conselhos, com essas instruções. Consigo todo dia? Não. Mas na mesma hora em que eu mijo fora do pinico, a consciência me dá um puxão de orelha que vocês não têm noção. A partir do momento que eu revido uma grosseria, puxa vida, me bate uma vergonha tão grande que é aí onde eu fico me questionando. O que é que eu estou fazendo no espiritismo, afinal? Se foi a única forma que eu encontrei de me dar aquelas instruções que eu tanto queria. Porque eu fui, como disse já outras vezes, criada num ambiente católico, mas nunca acreditei naquilo. Frequentei outras igrejas, os cultos de igrejas evangélicas, não entendi nada, não entendi o propósito daquilo. Enfim, não me encontrava em lugar nenhum, até que me foi apresentado o Espiritismo num momento de muita revolta que eu estava, que era em relação ao meu casamento, e foi graças ao Espiritismo que eu não cometi uma atrocidade muito maior. Então, quando eu escuto uma leitura dessa, eu fico passada de vergonha comigo mesmo, boto minhas barbas de molho e peço sempre em minhas preces: Senhor, não me deixa cair na tentação, livrai-me de todo e qualquer mal que eu possa cometer, né, que outros venham a cometer comigo. Então, eu peço muito a Deus que me proteja de mim mesmo, para que eu possa colocar em reflexão, né, constante, esses ensinamentos. Então, eu só agradeço a Deus todo dia pela oportunidade de entender como é que as coisas funcionam, que as coisas não se resumem apenas a esse momento em que eu estou vivendo, em que eu possa ser agredida, atacada, ofendida, e que em outras épocas, eu rebatia na bucha, eu não levava desaforo para casa, mas costumava carregar o lixo do outro. E graças a Deus eu vivo lutando, né, para ir amenizando essas situações. Agora é com vocês, já falei demais. E o silêncio se fez. É desafiador, continua sendo muito desafiador essa proposta. Claro que, certo? Claro que as orientações aí, quem é louco de contestar, né? Quem contesta. Mas ainda é muito desafiador na prática. Muito desafiador na prática, porque ao mesmo tempo em que o Cristo orienta a não responder à violência com a violência, quando essa violência chega até nós, é muito difícil de você não reagir. Me reporta a uma passagem que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, eu não lembro o capítulo, mas quando o benfeitor espiritual diz mais ou menos assim, que Jesus condenou a vingança, mas legitimou a defesa, é mais ou menos assim. Porque é como aquela história que aqueles exemplos que a gente sempre dá, inclusive foi lida aqui uma questão do Livro dos Espíritos esses dias, em um dos estudos, em que se questionava qual o grau de responsabilidade, por exemplo, de um soldado de que ia para a guerra, daquele que perpetra o crime, que faz o mal. E aí os espíritos responderam que mais ou menos assim, que tudo dependia da intenção dele, né? Tudo está relacionado à intenção. O camarada vai para a guerra com o desejo de matar, de destruir, ou ele vai de forma obrigatória, porque ele é comandado, né, por esses que não saem dos gabinetes,
E a forma como ele age lá é o que vai ser levado em conta. Não é o fato dele, de repente, ter tirado vidas numa guerra, mas, mas sim o sentimento, estou citando aqui o exemplo da guerra, né? Mas sim o sentimento que lhe movia. Então, para tudo na vida da gente, eu penso que o que conta é o sentimento que nos move. Então, se um criminoso vem até mim tentar me assaltar, tirar o que é meu, tentar contra a minha vida, o que me motiva a essa reação? A minha própria vida, defender a minha própria vida. Então, a partir do momento que eu ajo excedendo a esse desejo de me defender e exagero nessa defesa, né? O cara tá imobilizei o cara, beleza, tá ali, mas aí eu vou e mato o cara porque fui tomar. É isso que Jesus condena, né? Esse sentimento de vingança, né? De vingança. Então, eu acho que está tudo muito relacionado ao que nos motiva. Por isso que ele orienta que nós não façamos julgamentos, né? Mas que ainda é muito desafiador nos tempos atuais você não reagir e você ficar assistindo de camarote certas atrocidades, né? Aí a gente vai para outra questão do livro dos Espíritos, quando eles disseram que é pela omissão dos bons que os maus prosperam. E aí, para a gente definir aí uma linha essa linha divisória, onde eu estou silenciando diante dessa perversidade, desses crimes, desse mal, né? Onde eu estou sendo omisso ou até onde eu posso ir para tentar impedir esse mal. Então, eu acho que está tudo, para tudo. Nessa questão, está muito relacionado ao que nós carregamos no nosso íntimo, no nosso real desejo, né? O que nos move, né? Em todas essas questões, com relação ao mal que nos rodeia, ao mal que nós supostamente venhamos a fazer. Eu acho que por isso que, repito, por isso que o Cristo fala também que nós não devemos fazer os julgamentos daqueles que estão mergulhados no mal, daqueles que são injustos, daqueles que cometem esses crimes, né? Porque muitas vezes eles fazem acreditando estarem fazendo certo. Aí a gente vai estudar o livro dos Espíritos na questão do bem e do mal, quando os Espíritos dizem que muitos Espíritos, por não terem ainda consciência despertada para a lei de Deus, eles agem, né, acreditando estarem fazendo bem. Aí os Espíritos retrucam dizendo assim, quando Kardec pergunta como identificar se aquilo que eu estou fazendo é bom ou é mal e tal, e eles disseram mais ou menos assim, que o homem, eu não me recordo agora, a depender da consciência de cada um, é mais ou menos assim, eu não me recordo da questão, né? Enfim, eu acho que tudo, resumindo, para terminar minha fala, eu acho que tudo se resume no que está na nossa essência, no nosso real desejo, né? Se é de vingança, é condenável, se é de defesa, eu acho que é legítimo. Essa questão aí tá lá no livro dos Espíritos, e diz, que eu nunca sei o número da questão, mas que tudo depende, como você disse aí, do desejo, né? Às vezes é um ato reflexo, a pessoa vem me agredir, eu automaticamente, sem nem conseguir refletir, estou na tentativa de me defender, acabo atingindo o outro. Agora, se, como você disse aí, eu tenho o desejo da vingança, né, é aquilo que eu ajo em nome desse desejo, dessa vontade, aí é para acabar mesmo. E eu já comentei aqui que eu pensava assim, há 30 anos atrás, era assim, eu desejava, eu planejava, graças a Deus não executei, Jesus, porque agora, diante dessa informação, não tenho mais como eu pensar da mesma maneira, me comportar da mesma maneira, não tenho mais, e eu seria bastante hipócrita e com muito mais débito a pagar, por ter o conhecimento, né, ter a informação, ter as exemplificações, e mesmo assim agir contrário, só porque eu acho que eu vou ser poupada dessas situações futuras, né? Então, ainda bem, meu Deus, eu agradeço constantemente por ter essas informações na minha vida, sabe? Por ter essas orientações. E tenho
balançado, aqui acolá eu perco as estribeiras, aqui acolá eu me saculejo, mas não com a mesma intensidade de antes. Né? Diante daquelas pessoas com as quais a gente não concorda com os pensamentos, com as ideias. Mas aí, meu anjo da guarda, coitado, acho que quando termina assim o dia que eu vou dormir, que ele me leva para um canto, me deixa lá estudando e vai se aconselhar com um psicólogo ou com outro anjo da guarda, para poder lidar comigo, é rojão pesado. E é assim mesmo, eu vou lutando, é todo dia uma batalha, é constante. Olha, a dor que eu estava sentindo antes de ontem, né, na segunda-feira, eu tenho a sensação de que eu passei a noite lerrampeia, me deram muito soco na barriga, só pode, porque não era uma dor que eu dissesse assim, é o fígado, é o estômago, é o intestino, era de ponta a ponta do abdômen. Era como se tivessem meus órgãos internos, estivessem bastante inflamados, diante de muito soco. Eu acordei com essa sensação de que eu apanhei na barriga, da noite do domingo para segunda-feira. Então, se apanhei, foi merecido. Pronto. Aceitei isso, passou a dor. Se tivesse ficado me reclamando, talvez ainda estivesse doendo. Não sei de quem eu apanhei, mas se eu apanhei é porque eu mereci. Tenho certeza disso. E de santo eu não tenho nenhum andado. E é isso, gente. Agora vocês, por favor, não me deixem falar mais não, senão ninguém fala. Pois falem, Góliva. Nananina não, já disse tudo. Quero ouvir vocês agora. Wilson, meu bem. Doutora Góliva, me deixa eu ficar só escutando que o negócio tá feio aqui na garganta. Se eu for falar, vai piorar. Tá bom? Tá bom, meu bem, eu perdoo você, eu deixo você ficar quietinho. Tá Ainda tomando bem. alguma coisa para a garganta? Limão com mel é bom. Para Eu lançar. gosto muito do forró. Mastruz com leite também. É. Essa leitura aí de hoje eu não tenho muito o que comentar, não. Eu acho que foi a das mais marcantes de todas as leituras, desde o primeiro capítulo. Essa daí foi a que mais disse assim, deixa eu ficar calado mesmo, porque eu posso até ler, mas comentar e principalmente praticar, que todos esses questionamentos aí, inclusive um aí que é muito marcante, né? Eu não vou nem repetir. Então, não tenho muito o que dizer, não, porque eu acho que vai ser nas próximas encarnações e bota encarnações para praticar o que Jesus falou aí no final, diante desses questionamentos dos apóstolos. Porque, por isso que eu sempre digo, né? Eu acho esse livro mais difícil do que o Evangelho, porque é como se essa leitura aí ela foi direto, vai lá no fundal para resgatar histórias anteriores que não devem ser resgatadas. Então, assim, por isso que eu prefiro ficar em silêncio diante dessa leitura de hoje. Porque aí, numa questão, eles ainda dizem assim, perdoa e ajuda. Aí eu digo, não, com essa aí. Porque a gente não tem condições nessa encarnação atual. A gente pode até, como diz o Chico Xavier, aplicar o evangelho aí várias vezes para um dia chegar na condição, né? Que não adianta a gente ser hipócrita. A gente tem que ser transparente. E é bom ouvir, né? E tem momentos que você não está nem em condição de ouvir. Quanto menos, né? Praticar. Aí a gente fica assim, com os pequenos perdão, com as pequenas desculpas que ainda dá para fazer. E a gente vai praticando no dia a dia para ver se um dia a gente chega, né? Num patamar
que diz aí, onde Jesus fala, né? Que é a realidade. É a realidade. A gente tem que trabalhar, se trabalhar para poder praticar. Pelo menos um pouquinho, né? Que tu está dizendo aí. Eu sempre comento que, em relação ao Evangelho, porque eu sempre vejo essas passagens do Evangelho, essa fala do Mestre Jesus, eu sempre vejo como propostas. Eu sempre comento isso. Minha linha de raciocínio é por aí. Ele está nos propondo. Em nenhum momento ele exige de nós, em nenhum momento ele cobra de nós. Ele simplesmente propõe, né? Então, como a gente sempre se debruça sobre esses tópicos do Mestre Jesus, essas suas falas, aí a gente vai tentando se encaixar, se adequar a essas propostas e ver, naturalmente, aquelas que a gente já está em condição, pelo menos, de assimilar. Se não de colocá-las em prática, aí é uma outra questão. A gente sabe, pelo menos nisso, nós que estamos dentro da doutrina espírita, se alimentando desses conteúdos, a gente precisa começar a pensar dessa forma, né? Porque senão a gente vai dificultar muito e muito e muito o nosso progresso, né? Em nenhum momento, e não tem nada na literatura, pelo menos até onde eu vi, eu leio pouco, que nos pede para que a gente já coloque em prática. Quando a gente vê alguém do nosso movimento exigindo isso, pode observar que é uma falha muito grande da maneira como está sendo colocada essas questões, nessas mudanças, nessas práticas, já nessa existência. A gente está adquirindo essas informações, estamos passando pela nossa peneira da razão e vendo até onde a gente pode incorporar uma dessas propostas de Jesus e colocar em prática. Não todas, mas pelo menos uma. Mas que a gente possa verdadeiramente já começar, assim, como diz sempre Edu, diz que, né, se você lê o Evangelho e não lhe incomoda, então alguma coisa está errada, você está lendo por ler, né? Então, quando uma dessas propostas aí que Jesus nos faz, aquela que verdadeiramente nos incomoda, é que a gente tente trilhar um caminho por essa proposta e fazendo um esforço para que a gente possa vir a melhorar, né? É por isso que a gente sempre fica nesses receios, a gente sempre... se não bastasse a dificuldade natural, que muitas vezes todos nós ainda insistimos em cultivar, a gente ainda vai construindo algumas outras barreiras para que a gente possa, pelo menos, chegar na assimilação dessas propostas. De chegar um momento para nós e dizer, isso é possível, isso não é impossível de acontecer, né? Porque se eu dificulto mais ainda, nem numa próxima, eu vou conseguir vivenciar essas questões, né? Porque eu vou sempre colocando essa dificuldade, porque isso vai nos acompanhar. Isso vai ficar no nosso currículo espiritual. Quando deixarmos esse corpo físico, vamos levar essas informações, mas também vamos levar as dificuldades de entendimento e de compreensão. Porque sempre que a gente lê e diz, não, mas isso aí é muito... Não, para mim, principalmente quando é essa questão do perdão, né, a gente já... Então, a gente vai levar isso. Não vai levar só o conhecimento. A gente vai levar as barreiras que a gente também está sempre construindo, né? Aqui, nessas informações. O que Jesus está propondo aqui
nesses conselhos que ele está dando aqui aos apóstolos, vê que aqui quase todos eles ali que tiveram a oportunidade, nas suas dúvidas, né, nos seus receios, questionaram o mestre. Em todas ele vai colocando essa questão, né? Perdoa e continua. Segue em frente, ajuda quando possível. O que se torna muito mais difícil a compreensão, né? Mas, se a gente pega nos evangelhos, em todo o ensinamento de Jesus, basicamente é isso que ele está sugerindo aqui. Mas o que chama a atenção, pelo menos foi o que me chamou, é no caso da mulher, né? Quando ele é questionado lá, parece que por Tadeu, né? Quando é questionado, Jesus olha para o apóstolo que o inquiriu ali e dá essa resposta que, quando a gente vê na nossa atualidade, a gente vai dizer, meu Deus, ele está aqui agora e deu essa resposta para a humanidade agora. Né? Quando ele vai dizer, os sofrimentos íntimos que a dilaceraram dia e noite não constituirão por si só aflitiva punição? Quer dizer, aqui ele já está dando a questão, ele não está julgando, ele não deu uma resposta tão precisa, pelo menos no sentido de que eles pudessem compreender como foi nas outras anteriores, nos outros questionamentos. Ele traz uma realidade que faz parte da vida de toda criatura que está sobre a Terra. Né? De toda criatura que está sobre a Terra. Nas respostas anteriores, ele dá um caminho a ser seguido. Aqui ele dá um motivo para que eles fizessem uma reflexão. E que pudesse também entender que eles também estão inseridos, né, nesse contexto dessa resposta de Jesus. Né? Quando ele fala da mulher, mas ele está falando sobre todos nós. Quando ele fala nessas questões dilacerantes que trazemos nos nossos íntimos, dessas nossas experiências anteriores. E que muitas vezes são esses geradores, são essas causas, essas dificuldades anteriores, as geradoras desses tormentos que a gente vive hoje no nosso mundo. Então, ele traz aqui nessa resposta da mulher essa reflexão que serve para nós nos dias de hoje, que como em outrora, na época deles, continua a mesma coisa. Não mudou nada em relação à questão da mulher. Né? Então, Jesus, ele preciso na sua resposta, né? Porque, principalmente nesse item aqui que eu observei, porque nos faz questionar, né? As nossas deficiências, nossas dores, as nossas feridas, dessas nossas existências que estamos a cada uma dessas oportunidades tentando cicatrizar algumas dessas marcas que ficaram em nós, né? Então, é esse convite. E quando ele fala dessas outras também, eu entendi assim, como essa coisa de Jesus, quando ele dá o direito a todos nós sobre essa questão da defesa, até que a gente estava conversando e quando Edu tocou nesse assunto, eu me lembrei que Jesus dá esse direito, essa questão da defesa. Né? Mas em todo momento, ele vai nos educando em relação a essa defesa. Não é você baixar como um cordeirinho a cabeça e deixar que o inimigo, né, faça o que bem entender. Mas ele deixa bem claro que ele nunca, e na resposta também aqui, ele vai dizer, pagar o mal com o mal, não é com o sangue que você vai, né? É nesse sentido. Então tem aquela passagem de Pedro, da espada, quer dizer, Jesus demonstra ali a questão da lei de causa e efeito, que para todo efeito existe essa causa, só que nós não precisamos ser o causador desses danos. Então, ele manda que Pedro guarde a espada, né? Ele oferecendo a Pedro uma defesa. Porque se Pedro continua com aquela espada na mão, e ali tinham guardas, ele ia ser morto ali, né? Ou podia ser preso, aquela questão toda. Então, quando Jesus nos propõe essa defesa, isso é para agora,
Gente, nós estamos num mundo de violência, num mundo em que a maldade impera, né? A gente está num mundo onde isso acontece. Então, Jesus, e a época de Jesus era bem pior do que essa. A gente acha que a gente está vivendo, mas hoje a sociedade, nessa lei do progresso, hoje estabelece leis. Olha, recentemente agora, tem um mês, 2 meses, eu lendo uma resposta, que um cara aqui no Brasil, ele foi condenado, passou mais de 20, quase preso, por canibalismo. Ele ficou conhecido como o canibal do país aqui. E dentro da igreja se tornou evangélico, está saindo, se entrou na igreja, e tudo indica, pelo que eu acompanho, ele vai ser candidato. Ou seja, o progresso que chegou com essa violência, com essa questão, hoje existem leis. Deixou de existir essa questão do canibalismo, e deixou essas pessoas... Será que não existe mais? Existe. Só que hoje, pelo progresso decorrente dessas atrocidades cometidas, hoje existem leis que punem. E o cara agora cumpriu a pena dele, está saindo pastor, com a Bíblia, conhecendo de cabo a rabo, e está aí. Né? Então, nesse sentido que eu sempre procuro entender essas propostas de Jesus. Não é para hoje. Muitos de nós, pelo menos assim eu me incluo, a gente está despertando para algo novo, que é essa doutrina, pelo menos para mim, algo novo, transformadora, inquietante, porque ela tem esse efeito de nos inquietar diante de nós mesmos, sabe? Desafiadora, né? Então, a gente está colhendo essas informações agora. Dizer que agora, com 20, 30, 50, ou numa encarnação dessa sendo espírita, a gente já vai conseguir vivenciar isso, colocar em prática algumas dessas propostas de Jesus, tenho minhas dúvidas. Agora, não quer dizer que já tenha outros que consigam. E muitos que nem sequer conhecem o Espiritismo, ou sequer têm pretensões de aderir ao Espiritismo, que já conseguem vivenciar alguma dessas propostas de Jesus, né? Dentro dessa linha de visão que a gente tem de mundo. A gente não sabe o íntimo de cada um. A gente não conhece o íntimo de cada um. A gente vê Chico, mas a gente não conhece o interior, o íntimo de Chico, as suas dores. Ninguém conhece. Né? Então, a gente está tomando posse dessas informações. Tomando posse. A gente precisa ir peneirando, né? Tentando se encaixar em algumas dessas propostas, porque em todos esses livros, se a gente for para o tom nosso, as lições é sempre esses ensinamentos. Né? A gente não pega uma literatura que é dirigida, o conteúdo é dirigido a algumas questões específicas, né? Mas esses livros de ajuda que a literatura nos oferece, é sempre essas pauladas. É como se estivesse nos apresentando um espelho, né? Nos apresentando esse espelho e dizendo, olha, mas isso é possível. Isso é que a gente não consegue assimilar. A gente adora falar de Jesus, é o nosso guia, nosso modelo, mas quando ele diz que a gente pode fazer isso mais do que... A gente já bota um pé atrás. Por quê? Porque a gente está ainda preso às questões do milagre. Aí a gente vai para outra vertente. A ciência quântica está chegando aí, já está aí, vai... Ou seja, a gente fica torcendo para que apareça alguma coisa que nos prove, porque a gente ainda tem nossas dúvidas, que nos prove que com o decorrer de mais um tempo aí, essa história de milagre vai desaparecer. A gente requestiona, a gente diz que não existe, a gente diz, mas no fundo a gente está querendo, quando a gente faz as filas para ir para as cirurgias espíritas, a gente está querendo essas curas do corpo ainda.
Então, eu acho assim, eu vejo sempre como esse desafio. Depois, quando Eduardo diz, se não incomoda, então é porque você está lendo. Você não está estudando essas propostas de Jesus, né? A gente está lendo. E quando a gente lê, a gente se encanta. Quando você lê uma passagem, lê um livro desse, a gente fica tão encantado, porém a gente fica mais distante ainda. É como nas leituras anteriores desse livro aqui, né? A gente vai se envolvendo numa tristeza, né? Porque acha que a gente não vai ser capaz disso tudo. Aí fica sempre essa nossa limitação, essa nossa dificuldade. Mas eu vejo sempre começa como uma proposta, esses evangelhos, e que esses livros vêm sempre clarear, né, nossas mentes. Eu só acho assim, que é possível. Nessa existência, absolutamente. Eu sempre digo que se eu conseguir nessa existência eliminar um dos meus defeitos, terá sido dessa encarnação. Basta um. Aí, não, mas a reforma ainda. Não, basta uma. Se identifica com um daquele que é o que te causa dor. Se identifica com essa deficiência e luta com todas as forças nessa existência. Para numa próxima, essa já vir menor o impacto. Né? Por isso que eu acho sempre interessante esses estudos. Paulo, eu acho que você está sendo muito otimista, viu? Eu acho que se desfazer de uma já é muita coisa. Eu penso que na encarnação atual, o passo mais significativo que a gente está dando é pelo menos esse, de reconhecer que precisa fazer essa mudança. Eu acho que esse E é o aí onde passo mais está o significativo, otimismo? né? E aí onde está o otimismo? Se eu venço, já é a realização. Mas Então, quando eu identifico, eu já passo a ser uma pessoa otimista, porque eu já identifiquei. Eu já deixei de ver com os olhos físicos, com os olhos exato. humanos. Eu tô reconhecendo isso em mim. Né? Porque muitas vezes a gente diz, se eu reconheço que fulano é mentiroso, é porque eu sou esse fulano. Mas existem aqueles que você identifica no outro porque você tem, mas você não tem nem a ousadia de mencionar, de falar. Então, quando você identifica, você já está, né, avançando, identificando. Então, se hoje eu sei que eu tenho a meu favor, e todos nós temos essa questão da imortalidade, se hoje eu sei que a misericórdia de Deus e a sua justiça se aplica na sua totalidade, na sua essência, na reencarnação, por que eu vou entrar em desespero? Porque eu não consigo vencer hoje uma deficiência tão cruel na minha vida. Então, a doutrina espírita, ela, para mim, me deu esse entendimento dessa imortalidade, dessa misericórdia divina que eu vou voltar para reconhecer. E quando eu identifico uma dessas deficiências que me atormenta, e eu consigo depois de identificar, lutar contra ela, não vou vencer, mas pelo menos amenizar, porque é possível, amenizando essa deficiência, amenizando, a ponto de, numa próxima, talvez nem venha mais com essa deficiência, porque eu a identifiquei, lutei nessa, com todos os esforços. Quer dizer, então eu vejo a questão, né, por esse ponto de vista, quando eu identifico, né, ainda que eu não tenha coragem de falar, ainda que eu não possa falar, mas eu a identifico. E luto contra ela, peço a Deus, peço a espiritualidade que me ajude na hora que eu for cair na tentação, na prática daquele vício, daquele defeito. Então, eu identifico. Então, isso aí já eu acho uma forma de ser otimista. Porque muitas vezes a gente se recusa até isso, a reconhecer. E a gente se perde muitas vezes dentro desse labirinto, desses conteúdos, porque a gente quer adquirir tudo exatamente para contrariar o outro, questionar o outro, discutir com o outro, para dizer que a nossa é que está certa, a nossa que é o caminho. Aí, para que eu vou pegar só esses conteúdos?
Então eu tento pegar o pouquinho que eu consigo assimilar, me esforço para buscar conteúdos dentro daquela deficiência que eu já sei que eu tenho e que vai me acompanhar, e vou lutar contra isso, né? Aí, nesse sentido, a gente é otimista. Agora, que vai conseguir, aí eu tenho certeza absoluta que nessa, não. Mas, pelo menos, eu já tenho a informação. Eu já tenho a informação da imortalidade, eu já tenho a informação da volta, eu tenho a informação, então eu já me cuido. Graça, deixa o Jato falar. O que é que acontece intimamente comigo em relação a essas situações que a gente fala aqui? Eu não quero mais sentir, nem me comportar como eu fazia antes. Eu não quero mais sentir ódio. Eu não quero mais sentir. Não me faz bem. Quando eu estava vindo hoje da hidroginástica, eu passei ali na loja Areia Branca, comprar umas coisinhas por lá, eu e duas amigas, íamos as três conversando, aí o cara veio para encostar em mim, certo? Quis roçar em mim. Em outras épocas, eu tinha dado um sabacu naquele cara que não tinha nem medo de não dar uns tapas nele e apertar o documento. Ah, mas eu fazia isso toda vez que estava numa festa, numa situação. E hoje eu só olhei para trás e disse, ô, meu filho, que situação a sua, né, meu bem? Ah, meu amigo, hoje o cara saiu por ali. Em outras épocas, eu teria dado um sabaco, eu não tenho nem medo de que era assim que eu agia anteriormente. E agora me dá dó, o cara precisar estar roçando uma mulher, gente, pelo amor. Agora eu faço como Tadeu. Que amarguras aquele cara não está enfrentando, que situação, a ponto de chegar em via pública roçar noutra mulher, que dificuldade tem de conhecer uma mulher e se fazer ser amado por ela, precisa ser assim? Acho que ele está muito pior do que eu, que fui, né, a vítima, digamos assim. Eu digo, ô, meu filho, que situação. Me deu dó, sinceramente, e ainda achei graça do cara, quer dizer, fui malvada também, porque estava rindo do cara. Mas a violência que eu tinha antes, aquele ímpeto, eu não quero mais sentir. Não quero, não me faz bem. Então, falta chão ainda. Concordo com o Paulo, com tudo que ele disse aí. Mas só eu não querer mais sentir, ter aquele sentimento que me amargurou por tanto tempo, e que agora eu consegui me libertar, né? E isso foi de todas as situações, desde que eu me entendo de gente. Então, alguma coisa está funcionando comigo, graças a Deus. E eu peço todo dia que não seja a minha arrogância falando, que não seja a minha prepotência. Diante de uma situação bem mais violenta, ou que fuja do meu controle, que eu tenha em mente. Aconteceu o que tem que acontecer. Só eu saber que não vou morrer, nunca vou morrer, então eu já me dou por satisfeito. Né? É isso. Fala, Graça. Eu faço igual a André Luiz, eu nem me culpo e nem me absolvo, porque eu vejo que nós desconhecemos, muitas vezes, nossa essência, como sempre. Essência não, a gente não sabe o espírito que somos, digamos assim. Por quê? Eu me lembro que uma vez, foi o Geraldo Lemos falou que Chico Xavier se aproximou de uma mulher muito bonita, muito arrumada e tudo, e de repente, quando ele se aproximou e ficava tentando se afastar. Aí perguntaram, né, a ele, aí ele disse, você não sabe quem é o espírito que está aí. Quer dizer, ela é um monstro. Assim, eu estou dizendo comigo, sabe? Como se eu fosse. Ela é um monstro. Ela tem esse corpinho, essa estrutura física, mas ela não é o que ela aparenta. Então, assim, eu estou dizendo isso comigo por quê? Porque tem atitudes que a gente faz, que a gente diz, não, por que eu fiz isso? Porque a gente realmente ainda não tem aquele autoconhecimento que diz a Joana de Ângeles. Por exemplo, diante de uma situação que a gente se vê, né? Eu vou me retratar mais essa questão do perdão, né?
quando diz, mais ou menos, acho que essa sim é a frase, né? Quando o sangue entra na sua casa, você é violentado, quando você é agredido, quando você tira alguém de sua família de forma inesperada. Como você vai olhar para o agressor? Eu oro hoje para que ele se mantenha distante, quilômetros de distância. E Deus até agora atendeu o pedido e manteve. Porque eu fico pensando, olhar no olho no olho, como será? Né? Será que eu vou realmente reagir de uma forma tranquila ou uma forma ou vou despertar o que eu realmente sou, né? Porque a gente demora, vamos lá, não é de a gente querer se enganar, a gente está estudando, a gente está aprendendo, a gente já se melhorou muito, mas no teste mesmo que você olha, como é do disse ali, você se vê numa situação, aí quem vai falar é o seu eu verdadeiro. É o que você já é o que você já evoluiu, é o que você está sendo agora. Porque muitas vezes a gente age de uma forma inesperada. Eu me lembro no dia da missa de corpo presente do meu esposo, uma pessoa conivente com o que aconteceu, responsável pelo que aconteceu, digamos assim, também, foi para a missa. E eu não sou pessoa agressiva assim, aparentemente, né? Eu me mostro uma pessoa muito tranquila. E eu gritei com a pessoa dentro da igreja. Duval estava presente. E foi ele, graças a Deus, me ajudou. E ajudou a tirar essa pessoa. Eu gritei, saia daqui, um monte de gente na igreja. E eu gritei e tudo. Essa pessoa saiu correndo da igreja. Então, o exemplo que eu estou dando é que é essa pessoa que se manifesta diante de uma situação que a gente vê. No trânsito, em qualquer lugar. Né? Então, é quem nós realmente somos. Aí a gente pode se melhorar? Pode. Por isso que eu estou dizendo, demora. É passos lentos, é o que Paulo falou aí. Realmente a gente lê, a gente passa a mão na cabeça da gente mesmo. Não, eu vou mudar, não sei o quê. Te desafia, ou vem o desafio. Por exemplo, os maridos, as esposas, como diz aí, né? Se encontra numa situação de traição e tudo. A gente diz, aquele homem é tão tranquilo. Não foi que ele matou a esposa. Na hora do desafio, né? Então, assim, claro, a gente tem que pedir a Jesus que nos segure, porque a gente não sabe o que faz na hora. Será que eu não vou partir realmente para cima? Então, a gente se trabalha todo dia. Mas o que eu digo é que a gente também não pode dizer, e eu vou trazer consequências, vou, da outra encarnação, mas a gente não pode também colocar muito peso na gente, que nós ainda estamos no processo evolutivo. Tem que ir devagar mesmo tudo e dizendo, eu ainda não sou capaz de ajudar, muito menos perdoar. Mas eu sou capaz de pedir a Deus que me mantenha distante, por enquanto. E que a gente sabe, né, das consequências de tudo que o Espiritismo diz, que cedo ou tarde vamos nos encontrar, poderemos vir como mãe e filho, como não sei o quê. Sim, mas enquanto a gente ainda não puder ter esse controle, que oremos para que essas pessoas se mantenham distantes. Estou falando assim um relato pessoal, né? Dá para viver mais ou menos assim, porque senão as coisas pioram, né? Mais ainda. Graça, quando a gente fala assim, é por isso que a gente tem que estar sempre preocupado, pelo menos eu fico me policiando. Eu já disse isso aqui a vocês uma vez, lá no Allan Kardec, no Crato, um rapaz, eu lembro dele porque ele era careca, como eu. Ele levantou a mão e perguntou, quando eu estava fazendo a palestra, ele perguntou, ele levantou a mão e eu digo, pois não, meu irmão. Ele disse, rapaz, ainda bem que você está falando isso, porque eu costumo sempre falar o que eu penso, né? Lógico, sem fugir dos ensinamentos. Aí ele disse, ainda bem que você está falando isso, porque quem está aqui, na plateia aqui, tem a impressão de que vocês são perfeitos, de que vocês não têm problema. Aí eu digo, meu irmão, quem está aqui tem mais problema do que vocês que estão aí, porque a gente já passou por aí. Quem está aqui não veio direto, a gente já passou por aí também. E a gente ainda tem esse problema. Então, eu sempre tenho essa minha preocupação para não passar essa imagem de que eu já consigo vivenciar isso. Mas eu já consigo reconhecer
algumas questões que em mim, e isso, minha gente, não é de agora, isso foi antes de eu conhecer a doutrina espírita, antes de eu conhecer o espiritismo, eu já tinha uma postura que isso que me levou a procurar ajuda também, que foram 2 fatores determinantes que me fizeram procurar ajuda. Mas eu já tinha uma certa postura. E é uma postura que era antagônica a um irmão que tinha dentro de casa, viciado em álcool, em droga, ao grupo de amigos. Tudo isso era contrário. E eu vivia nessa bolha, sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer. Então, quando eu conheci o doutrina espírita e hoje, aí eu vou encaixando esse quebra-cabeça, vou dizer, porra, de certa forma eu agia dessa forma, eu fazia, tanto que eu blasfemava contra Deus, porque eu queria que Deus melhorasse minha situação, minha vida. Porque eu era bom, eu era isso na minha teoria. Não é o que eu quero dizer do espiritismo, Graça, porque eu tenho uma cunhada que maltratou muito a irmã, que é minha esposa, e a mim e minhas filhas. Anda aqui em casa, não guardo esse ressentimento. Eu estava morando numa chácara de favor, e uma noite o marido dela, que faleceu na Covid, ele foi lá nessa chácara e disse, Paulo, deixa eu levar a Ana Maria, que é a minha mais nova, que é inclusive a mãe da minha neta, o aniversário de Júlia, que era a filha dele. Criancinha, acho que. Aí eu digo, beleza, pode levar. Aí ele foi, pegou a menina e levou na moto. Quando foi umas 8 e pouco, 8 e meia, chegou para deixar a menina de volta. Eu estava lá para dentro, a menina entrou chorando. Quando eu saí, eu digo, o que foi, Olivete, minha esposa? Eu disse, não, a Ana Maria chegou aí chorando. Aí eu entrei no quarto. Eu digo, o que foi, Ana Maria? Disse, não, foi tia Vânia, que é o nome da irmã de Olivete. E quando eu ia sair, mandou abrir minha bolsa para ver o que é que eu estava levando. O marido dela já tinha ido embora. Simplesmente eu ceguei. Ceguei de um jeito que eu parti para a moto. Eu ainda me lembro quando o Olivete gritou, vai devagar. Eu saí numa velocidade que eu nunca na minha vida, nem antes nem depois, eu andei correndo daquele jeito. Ali no caminho das pedrinhas, que ainda era pedra. Só tinha asfalto quando chegava ali perto do campo de Bibi. Eu não via nada. Eu só via a imagem dessa menina, dessa minha cunhada. Mas, Graça, quando eu cheguei no asfalto, a moto tocou o asfalto, e não foi por efeito do asfalto, foi a consciência. Deu aquele estralo. Aí eu já reduzi a moto. Eu já diminui a velocidade. Fui no meu ritmo. Cheguei lá. Quando eu cheguei, ela, entra, Paulo. Eu digo, não, obrigado. Aí chamei o marido dela, o Fred. Aí falei com ele. Expliquei toda a situação. E pedi a ele que ele nunca mais fosse pegar a menina para vir. Mas se eu chego lá, da forma como eu saí, se eu não dou atenção esse anjo que estava ali próximo, eu tinha feito bagaceira, no sentido de dar uma exclamação na minha cunhada. Mas eu pedi, conversei numa boa, tudo. Ele pediu desculpa, tudo, e eu vim embora. Outra vez ela fez uma tão com a minha esposa que eu tive que levar a minha esposa para o hospital. De novo com essa minha menina, Ana Maria. Ela aprontou. Eu liguei para ela e ela é daquela. Ela ataca, a defesa dela é o ataque. Ela não deixa você falar. Aí eu digo, a sua. Aí, Juazeiro agora vai saber quem você é. Fui para o computador, entrei no Facebook e fiz um texto. Aí já não foi mais aquele anjo que ia, quando eu cheguei no asfalto, me alertou. Já foi o outro que fica à minha esquerda. Como tem naquela mensagem que eu leio já para vocês. Já foi esse outro. Porque eu não tinha condição de fazer um texto tão bem feito daquele, denegrindo uma pessoa, sabe? Moralmente destruindo. E eu coloquei esse texto e postei no Facebook. A época o Facebook era o Bambambam. Mas na hora que eu postei, veio uma mensagem de um rapaz, que eu não sei quem é, não lembro o nome, ele postou, ele botou. Ele disse, olha,
Eu não sei o que foi que Reisivânia lhe fez. Mas isso que você está fazendo aí, colocando, isso pode dar cadeia, isso pode dar processo. Já foi o anjo da direita. Eu, automaticamente apaguei a mensagem. Então, se eu não junto esses cacozinhos, essas atitudes, essas ações, eu vou ficar sempre nessa periferia. Não consigo. É bonito, é bom de falar, mas de praticar. Porque são essas pequenas atitudes que, quando a gente faz a somatória, vai dizer, eu estou na religião certa. O Espiritismo é a religião que eu quero, é a que me faz viver. Independente dos erros que eu ainda cometa, dos que eu ainda venha a cometer, mas é aqui que eu tenho que ficar. É isso aqui. Quando a gente junta, a gente vai ver, minha gente, que a gente tem muito mais a agradecer do que... E não é só uma atitude essa, como Godva disse, ou como é dito, muitas vezes fala no trânsito que já tem se esforçado. São outras e outras. Mas é tão interessante essa doutrina, esses esclarecimentos, que ele nos mostra, assim, em letras garrafais, tu errou. Como aqui as mensagens que a gente leu, e os apóstolos, tudo cai na loucura, né? Cai nas tormentas, nas tristezas. Tu ainda faz, com licença das palavras, as velhas e eternas cagadas. Tu ainda comete as mesmas coisas. Aí tem gente que tem que se sabe, eu não vou me abster, não vou sair com fulano, eu não vou para uma festa. Tá entendendo? É essa doutrina, é isso que eu aprendo nisso aqui. Aí quando eu junto esses caquinhos, eu vou dizer, rapaz, eu estou numa condição que eu posso dizer que eu estou numa situação de privilégio. Numa situação, porque eu comecei a me entender, a entender que tudo que acontece na minha vida, seja de bom, de ruim, de tudo, nem tem Deus, nem tem minha esposa, não tem ninguém. Minha filha, sou eu, o único e culpado. Isso o Espiritismo me deu esse entendimento. Então eu parei de questionar a vontade de Deus, as permissões, enfim. Diga Graça. Não, sou eu. Aproveitar aqui o finalzinho aqui, eu sei que a gente já passou um pouquinho do tempo, mas tem hora que a gente deixou o mudo falar demais, aí a gente tá perdendo tempo, né? Perdendo o tempo da gente. Assim, quando a gente tem vontade de falar e extrapolou o tempo, eu vou procurar ser rápido. Ontem mesmo eu falava sobre esse exemplo que você deu, Paulo, com relação a esse rapaz que levantou a mão, que imaginava que nós fôssemos perfeitos ou já fazíamos tudo aquilo. Eu falava justamente dessa dificuldade que nós temos ainda, né? Falávamos ontem sobre a humildade aqui no grupo. Essa humildade de reconhecer os próprios erros, e eu falava que sempre que possível, eu estou repetindo isso sempre, eu sempre procurava trazer um pouquinho para as pessoas das minhas próprias quedas, como exemplo nas minhas palestras, ou maus exemplos, a não serem seguidos, para que aquelas pessoas possam ser convencidas de que nós estamos no mesmo patamar, ou talvez até pior do que o delas, a fim de que elas se encorajem, né? Aí eu pegando aqui a fala da Godva também, porque às vezes a gente também precisa expor as nossas quedas, mas também é bom demais a gente expor as nossas vitórias, não por vaidade ou por orgulho. Agora estou citando o caso dela hoje pela manhã com esse rapaz, e pela manhã, eu também obtive uma vitória. Eu fui ali para o Pirajá, né, estacionei minha moto ali é cheio de moto, tudo apertadinho, né? Deixei minha moto lá, só enquanto eu fui no mercado, que eu voltei, o motoqueiro que estava ao lado, que já tinha ido embora, quando foi tirar a moto dele, quebrou meu retrovisor e deixou meu retrovisor em cima do tanque. Eu tô rindo, sabe? Deixou lá, só os cacos. Aí na hora, bicho, em outros tempos eu ia descer do salto, né? Mesmo sem o cara estar lá, eu ia ficar furioso. Mas na hora me deu foi uma pena desse camarada, sabe? Eu digo, mas rapaz, como é que o cara faz um negócio desse? Eu juro pra vocês, de coração, não é que eu seja bom, não. Mas na hora eu fiquei com uma pena desse rapaz. Meu Deus, esse coitado, entre aspas, esse coitado talvez não tinha dinheiro para pagar um retrovisor desse. Eu fui agradecer a Deus, porque graças a Deus, não por vaidade eu tô falando isso, ou por soberba, graças a Deus eu tenho condição de comprar 10 retrovisores desses se precisar, e talvez ele esteja numa condição de não poder comprar ou ressarcir um retrovisor desse.
Talvez ele não tenha feito nem por maldade, mas por medo de não ter condições de ressarcir o prejuízo que ele me deu. Então, quando a gente olha por esse prisma, é que a gente vai vendo o quanto a doutrina espírita, essas tardes de estudo que a gente participa aqui, a gente diz, não estou mudando, estamos sim, é porque o processo é lento. Basta a gente ver nessas pequenas atitudes, nessas pequenas coisas do dia a dia, o quanto essa mudança está acontecendo na nossa vida. Claro, como Paulo diz, a gente não vai sair daqui santificado, numa encarnação, mas são essas pequenas coisinhas que vão fazendo a diferença na caminhada da gente, que a gente vai percebendo essa mudança. Né? É só isso que eu queria dizer. E se ele fez por maldade, Wilson, o mal ficou com ele, né? Porque como você não Exatamente, revidou, não fez nada. exatamente. Porque a questão não é ele, a questão sou eu, né? A questão sou eu. Porque antes eu ia descer do salto e ia ficar pé da vida ali, ia ter uma crise ali de nervo, né? Mas eu fiquei, na hora, eu fiquei, meu Deus, foi com pena. Como é que o camarada se esquiva de uma bobagem dessa, sabe? Mas tudo bem, o prejuízo isso é bobagem, né? A gente vai começando a ver as coisas por esse ângulo. Possa ser que em outra situação, como o Paulo diz, eu não esteja com esse lanche perto de mim, possa até ser que eu revide haja de outra forma. Mas, que nem diz lá no AA, né? Só por hoje eu não parti para agressão mental com relação a essa situação. Espero que até o final do dia eu continue assim. É isso. Pois eu fico muito feliz, meu amigo, em saber disso, porque é exatamente na sua fraqueza, né? A questão do trânsito, a questão de estar ali com o seu transporte indivíduo e as pessoas criando caso. Eu sempre tive muita raiva de tarado, velho, você não tem noção, não. Mas me deu uma dó do rapaz, sinceramente, que necessidade ele tem, né, de uma situação como essa. Então, eu tive pena, não vou mentir. Mas em outras épocas, ei, Jesus amado, gratidão, meu Deus, por me segurar, meu anjo da guarda, estava de prontidão. Fala, meu bem, chocolate branco. Doutora, não é só uma coisa, terminar aqui, eu queria no PV, viu? Contigo. Ok, chefe. Copiou HTE. Por embora Pois é encerrar, isso. Vamos encerrar. sai que o Feliz Vamos chega já. passar. Bora. Vamos passar Essa pressa aí com vocês. Deixa eu só ler aqui, para encerrar, com uma mensagem que eu sempre anoto aqui. Ei, Paulo, e antes de tu Oi. ler, eu tenho uma história muito. Não vou contar hoje, não, que não dá mais tempo, não. Mas essa história que aconteceu com a Ana Maria aí, eu tenho uma história muito parecida. Quando tu falou que deu uma carreira nessa moto, eu também dei uma carreira na minha moto uma vez também, descendo ali na rua São Pedro, que até hoje eu não sei como foi que eu cheguei vivo lá no centro. Aí eu lembrei, sabe? Mas em outra oportunidade eu conto. Valeu. É isso. Tem essas coisas. A frase aqui, ela diz assim, ó. Eu não quero ter que cavar para encontrar o lado bom de ninguém. Porque no fundo fulano é bom. Que seja bom na superfície. Tá todo mundo na correria. Ninguém tem tempo para esperar o chá de revelação de caráter. Eu vi essa mensagem e eu quis encerrar com ela. Então vamos agradecer aos nossos irmãos a espiritualidade. Que nos conceda sempre, por bondade, por misericórdia, essa condição, ainda que lenta, de compreendermos a necessidade que impera em cada um de nós para conseguirmos melhorar. E que essa melhora não seja somente uma questão de soberba, mas, acima de tudo, de necessidade. Para que possamos aliviar o peso de nossa cruz, sanar nossas feridas, nossas enfermidades, curarmos a nós mesmos. Que a espiritualidade sempre tenha por todos nós misericórdia, compaixão, e que nos assista sempre. Porque em nome de nosso Senhor Jesus, estamos nessa caminhada.
Nos permita, Senhor, encerrar mais uma vez esse nosso encontro. Encerrar esse estudo da tarde de hoje. Porque somente em Teu nome isso é possível. Damos por encerrado, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Deixa. Graças Que a assim Deus. seja. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.